consternados com a situação. Foi assim que Fabrício resumiu o sentimento de todo o elenco pontepretano nesse início de temporada. Todo mundo está indignado com a situação, não tenho certeza. Ninguém está satisfeito. E eu vejo isso no dia a dia, eu vejo na cara de todo mundo durante o trabalho que o grupo está bem focado e bem disposto a dar a volta por cima e tirar a Ponte da situação. Para escapar do rebaixamento, a Ponte precisa vencer o Ituano e ainda torcer por uma combinação de resultados. Por enquanto, quem está na briga com a Macaca na parte de baixo é Santos e Ferroviária. Mas com um jogo a menos, as duas equipes se enfrentam hoje em Araraquara e podem mudar esse cenário da Alvinegra. E mesmo sabendo de todas as possibilidades, o foco do elenco é somente em vencer a partida contra a equipe de Itu. A gente está trabalhando bastante junto com o professor Hélio e o professor Guilherme para corrigir todos os erros. E a gente espera conseguir nesse jogo, que já vai ser o terceiro jogo com o professor Hélio, chegar dentro do que ele trabalha, do que ele alcança, para justamente esses erros não serem repetidos e a gente conseguir alcançar a excelência dentro do campo para executar o futebol e conseguir conquistar a vitória que a Ponte merece e o torcedor principalmente. Com o jogo antecipado para sábado, a Ponte acabou perdendo um dia na recuperação do principal jogador do elenco. Luca, que ficou de fora contra o Corinthians, segue realizando exames e tratando a lesão para que possa entrar em campo no jogo decisivo. Mas mesmo assim, a presença do camisa 9 ainda é incerta. Na lateral direita, Igor Formiga deve ganhar a posição de Kevin, que foi expulso contra o Corinthians. Agora, com mais 2 dias de preparação, todo o elenco e comissão técnica segue focado em um único objetivo. Junto com o professor, a gente está focado para poder fazer o nosso papel, conquistar a vitória no sábado e, se Deus quiser, não ter esse descenso. Bom, Júlio Nascimento atualizando aí informações, nós vimos aí na matéria, Luca ainda é dúvida, ele participou do jogo contra o Água Santa, desfalcou a Ponte na partida contra a equipe do Corinthians. São 2 semanas de recuperação, esse tempo é suficiente para recuperar o Luca, hein, Júlio? Batista, pois é, né? Até a mudança, o impacto da mudança do jogo de domingo para sábado, talvez só envolva a situação do Luca, né? O Luca teria mais um dia para se recuperar e o Gleger tá aí, foi jogador, já sofreu algumas lesões musculares todos os dias. Cada dia que você tem a mais na recuperação faz muita diferença, né? E até na entrevista do Hélio dos Anjos, depois do jogo do Corinthians, ele citou que a não participação do Luca, apesar da Ponte não ter considerado uma lesão grave muscular, já era pensando também nesse jogo contra o Ituano. Então existe um otimismo. Não posso falar aqui se o Luca vai jogar ou não vai jogar, seria irresponsabilidade, porque a Ponte tem mantido o mistério, né? A gente pergunta para as fontes, para os funcionários, para quem a gente tem contato, mas a Ponte tem mantido essa situação em sigilo justamente para não desviar o foco, que é vencer o Ituano, claro, aliando também a outros resultados que salvariam a Ponte dessa zona perigosa, do rebaixamento para a Série A2. Então a gente só vai saber, Batistão, de fato, no sábado, se o Luca joga ou não. Outras mudanças na equipe não estão descartadas. Eu apostaria no Igor Formiga na lateral direita, o Kevin está suspenso, o Norberto ainda não está 100%, nem se sabe se o Norberto estará à disposição para jogar no sábado. O João Pedro foi muito elogiado nas 2 últimas rodadas pelo Hélio dos Anjos, contra o Água Santa ele entrou bem, segundo o Hélio, contra o Corinthians foi uma das atuações ali que salvou o desempenho do time no segundo tempo, na avaliação do técnico também. Então o João Pedro está pedindo passagem, de repente até numa formação mais dinâmica, né? A Ponte quer um time mais dinâmico contra o Ituano, porque sabe inclusive das características do adversário. Então não se surpreenda, Batistão, se o João Pedro aparecer aí numa vaga no meio campo. Não acredito na saída do Fecim, não. Se fosse para colocar alguma saída, talvez algum volante, o Matheus Anjos perdendo espaço, mas o João Pedro está aí com a senha nessa fila da Macaca para jogar no sabadão. A Ponte monitora o jogo de hoje. O Santos vai enfrentar a Ferroviária, aquele jogo lá que ficou sem ser realizado porque terminou a iluminação, acabou. Não teve iluminação na fonte luminosa e o jogo foi transferido. É um contrassenso, né? A fonte luminosa estava apagada. Estava apagada a fonte luminosa. E exatamente. O jogo será realizado hoje. Você que é pontepretano, fique de ouvido atento e ligado na Rádio Bandeirantes com a transmissão deste jogo hoje à noite.
monitora porque Santos e Ferroviária são os dois que estão na briga junto com a Ponte com 8, o Santos com 10 e a Ferroviária também com 10. Agora, independentemente daquilo que pode acontecer, eu acho, por exemplo, que o Santos vai vencer os 2 jogos. A Ferroviária hoje e o Água Santa domingo. Não sei se é domingo ou sábado esse jogo, mas acho que é sábado, né? O Santos vai enfrentar o Água Santa. E a Ferroviária, que joga hoje contra a equipe do Santos, vai enfrentar o Mirassol precisando vencer e ainda tem que torcer por um tropeço ou do Ituano, que pega a Ponte, ou então do Botafogo. Não lembro aqui qual é o adversário do Botafogo. Então ele tem que vencer, tem que fazer o papel dele. Agora, independente daquilo que vai acontecer, a Ponte tem moralmente uma obrigação de dar uma satisfação para a sua torcida, para a sua sofrida torcida. Tem que ganhar da equipe do Ituano. Senão não vai adiantar de nada essas contas todas que nós estamos falando. É o seguinte, a Ponte tem que fazer o papel dela, ganhar o jogo. Se vai acontecer o resultado combinado ou não, é uma outra coisa. Agora, ela tem obrigação moral de ganhar do Ituano, com todo respeito ao Mazola Júnior, com todo respeito ao Ituano, que também precisa do resultado, hein? Ele tem que vencer a partida porque ele está lutando na ponta de cima. Mas aqui, falando com relação à Ponte, ela tem a obrigação moral de vencer o jogo. Não vai adiantar nada, Batista, aquilo que nós estamos falando. De que a Ponte vai adiantar a Ponte torcer hoje para o Santos vencer a Ferroviária, né? Do que vai adiantar o Santos, a Ponte torcer para o Mirassol vencer a Ferroviária se ela não fizer a parte dela. Então ela precisa vencer o Ituano. Ganhou o jogo, opa, o que aconteceu? Deu tudo certo, escapamos. Aí ótimo, ok. Mas não vai adiantar nada. Eu já vi, na minha vida futebolística, diversas vezes, centenas de vezes. Pô, nós precisamos daquele resultado ali. Acontece, porém o time aqui não faz a parte dele. Então que fique muito claro, né? Nós vimos o presidente Herbelin dizendo, não, nós vamos torcer para o Santos, que não sei o quê. Ok, é fato, mas precisa fazer a parte. Precisa torcer para a Ponte vencer o Ituano. Esse é o primeiro passo. E nas mudanças do time, eu acho que tem que acontecer alguma coisa diferente, né? O Matheus Anjos já teve inúmeras oportunidades e eu gosto desse menino ter entrado bem também, o João Pedro. Tem que dar uma oportunidade. Fazer uma mudança radical para que as coisas aconteçam, para que as coisas mudem, né? Mude o panorama emocional do time da Ponte. Que nós sabemos aqui, e eu como atleta sei que numa situação como essa, o emocional está lá embaixo, está abaixo de 0. Então, abaixo de 0. Então, tem que resgatar isso, levar, e o Hélio dos Anjos tem essa característica de resgatar esse emocional e fazer com que esse time da Ponte possa vencer o Ituano. Primeiro passo da Ponte, ganhar o jogo, depois ver o que aconteceu. Agora, CH, uma coisa que a Ponte tem que se preocupar, aliás, já devia ter se preocupado com isso, é com relação à sua defesa. 21 gols tomados, queijo suíço, peneira, bateu, levou. Não tinha um negócio assim do goleiro bateu, levou? Goleiro Leite Moça. Leite Moça, bateu, levou. Não era o Gleger, não, né? Jamais. O Gleger era paredão. Chutou contra a defesa da Ponte, é gol. Sabe, Batista, estou vendo aí vocês levantarem a bandeira e cada um dentro da sua razão, e eu respeito todas as bandeiras levantadas, mas aí você vem para a entrevista coletiva, quem é o capitão do time do Hélio dos Anjos? O Fabrício, cara. Pelo amor de Deus, Hélio dos Anjos. É bom profissional, rapaz do mal. Eu tenho o maior respeito pelo Fabrício. Só que ele tá mal, cara. Ele tá mal. Aí você vai para uma partida decisiva contra o Ituano, que está muito melhor que a Ponte. Mesmo sendo no Majestoso, eu não consigo acreditar nessa possibilidade. Não consigo. Porque esse time me fez não acreditar. E o treinador novo, que eu imaginei, né, Gleger? Poxa, o cara experiente e tudo, ele vai para as partidas. Essa partida contra o Corinthians tomou de 5, podia ter tomado de 10. Ele teve a audácia de colocar o Wesley no meio campo da Ponte com o Fabrício. Isso é uma brincadeira, Hélio dos Anjos. Eu te respeito muito, mas eu não tenho como acreditar no seu trabalho. Você está míope. Você não assistiu o que esses caras não fizeram desde a primeira rodada. Então eu não vou ficar fazendo o levantamento de bandeira aqui que a Ponte vai se salvar, porque para mim ela não vai se salvar. Mas não é porque eu não quero, eu vou torcer como nunca
Poxa, seria mágico a Ponte conseguir escapar. Mágico. Sabe, a trajetória depois do Campeonato Paulista, caso ela caia, será tenebrosa. Eu não quero isso para a Ponte. Mas eu não consigo acreditar nessas coisas, nessas teorias, nessas combinações. Nem com Água Santa, gente. O pior time... Não, desculpa. O segundo pior, porque o pior é a Ponte. A Ponte é pior que o Novo Horizontino, é pior que todos, não é? Na minha opinião. Ela não conseguiu fazer mobilização, jogar minimamente contra o Água Santa. Vai fazer contra o Ituano, que é muito melhor que a Ponte? Pode acontecer. Mas eu acho improvável. Começar um jogo com o Wesley, com o Fabrício, capitão do time. Ora, Batista, desculpa, viu? Eu não quero ser estraga-prazer, não, viu? Não quero ser o pessimista, mas eu não posso vender uma coisa para o nosso cliente, que é o ouvinte, que é o telespectador, que eu não acredito. Eu, se eu fosse o técnico da Ponte Preta, eu faria o seguinte, olha, pegou a bola lá na linha da frente e chuta pro gol. Chuta pro gol. Contra o Corinthians, a Ponte chutou 2 bolas na direção do gol do Corinthians. Em 90 minutos, mais 3 de acréscimo no primeiro tempo, mais 5 de acréscimos no segundo tempo. Então, como é que vai fazer gol se não chuta a bola no gol, caramba? Então quer dizer que a hora que chegou a bola ali... Chuta! Quem sabe acontece alguma coisa diferente. É por isso que ele comanda a gente que não tá no futebol. Graças a Deus que você não tá no futebol. Solta o César e Paulinho aí, Foguinho. Graças a Deus. O que define o futebol, é o gol. Pelo amor de Deus. Como é que um time vai fazer gol se não chuta no gol, eles não chegam com a bola nem perto do gol. Mas, ô Batista, o cara chutar no gol, a bola tem que chegar no pé, com qualidade. Não chega nem perto com a bola lá, pô. Precisa ver se ele não tá bem marcado, né? Tem várias situações. Agora, eu concordo que tem que finalizar mais. Pô, mas a bola tem que chegar, pô. A bola tem que chegar com qualidade. Olha lá. Né? Os jogadores de frente precisam ali, se movimentar um pouco mais. Como chegar com qualidade, sendo que não tem jogador com qualidade para fazer essa bola chegar? Me ajuda aí, Júlio Nascimento. Você entende de futebol, pô. Dá um recado, pessoal aí tem que chutar a bola no gol. Os caras não chutam. Batista, são poucos times, tem que explicar essa camisa aí, atrás aí. Né? Tem uma camisa aí, não sei quem que é isso aí. O senhor não tomou providência, virou bagunça. Agora virou varal, entendeu? Agora virou bagunça. O Manchester dele tomou aí ontem uma piaba, digamos assim. Foi dominado. Engolido. E hoje ele está ali reconhecendo que a equipe do Atlético ganhou o jogo fazendo mediazinho. Um exemplo de um dos poucos times reativos que funcionam é esse aqui, né? O time do Diego Simeone, que é o Atlético de Madrid, né? Um time que sempre teve essa postura de jogar de maneira mais defensiva, de sempre esperar a oportunidade. Mas no caso, o Atlético de Madrid, desde o período aí que frequenta as finais da Liga dos Campeões, sempre teve jogadores que desequilibravam pro Simeone, né? Sempre foi um time de muita marcação, de muito vigor, mas sempre tinha ali 2 jogadores que desequilibravam. Se esperava, claro, que o Luca fosse um desses jogadores, e está sendo, mas pelo menos alguém para auxiliar nessa função, né? O Luca sozinho não consegue carregar o piano. Então acho que a grande frustração é justamente que o Luca hoje não tem de forma regular um cara ali para ajudar ele a levar esse time da Ponte ofensivamente nas costas, né? Talvez tenha sido esse o grande problema da Ponte até o momento. Veja por onde passa a solução dos problemas no meio-campo da Ponte, que não existe. Meio-campo da Ponte não existe. João Pedro vai ser a novidade. O Júlio acabou de falar na Rádio Bandeirantes. Desculpa, com todo respeito. Tomara que ele faça 4 gols. Não vai fazer, mas tomara que ele faça. Então, ele vai tirar o Anjos para colocar o João no meio-campo, que não jogou uma de titular, para jogar a cartada final. Aí vocês querem que eu acredite. Tá bom, então vamos fazer uma força para acreditar, mas é improvável. Vamos rapidamente aqui, né? Vamos lá. Ver qual o melhor resultado, porque o resultado de hoje entre Ferroviária e Santos. Porque se a Ferroviária vencer, ela vai a 13. E o último jogo do Santos é na Vila contra o Água Santa. Sim. Acho muito difícil o Santos perder esse jogo na Vila. Sim.
Com todo respeito ao Água Santa, né? Sim. Mas Não. jogando na Vila não E vai o Água perder o Santa jogo. não cai mais. Né? Então, se a Ferroviária vencer, praticamente a Ponte já estará rebaixada, independentemente do que acontecer no jogo contra o Ituano. Então, qual é o melhor resultado? Bom, para alegria do meu amigo Daniel Laranjeira, que é santista doente, tá lá roendo as unhas lá, tá sem unhas já na mão, o Daniel Laranjeira, o Santos vence os 2 jogos. Hoje, sem dúvida nenhuma, para mim, 2-0 Santos. E para você, CH? Eu vou torcer para o Santos ganhar as 2 partidas. Só não sei se vai conseguir, porque tá irregular, mas vou torcer para ganhar os 2 jogos. E para você, Júlio Nascimento, qual o melhor resultado do jogo de hoje entre Ferroviária e Santos? Por muito tempo eu considerei o empate, Batistão, hoje como um bom resultado, acreditando que pudesse a Ponte contar com pelo menos um tropeço no final de semana, ou o Santos perdendo para o Água Santa, ou a equipe da Ferroviária perdendo para o Mirassol. Mas, acho que eu concordo com o Eberlin na entrevista de segunda-feira na Rádio Bandeirantes. Eu acho que se focar na Ferroviária, é mais negócio. O Santos vencendo hoje, a Ferroviária vai pegar o Mirassol, que vai precisar vencer ou empatar para se classificar. E é muito mais plausível contar com um empate ou vitória do Mirassol, que é um bom time, apesar desse processo de reformulação após a saída do Eduardo Batista, do que torcer só por tropeços de derrota. Então acho que hoje a vitória do Santos talvez seja o caminho mais tranquilo aí para a Ponte. E claro que o grande desafio da Ponte, a matemática mais difícil, Batistão, é a Ponte ganhar do Ituano sábado, né? O empate não é bom negócio porque a Ferroviária pode empatar com a equipe do Mirassol em casa e aí ela iria a 12 pontos. Teria que perder. A Ponte chega teria que perder, obrigatoriamente teria que perder porque a Ponte chegaria no máximo a 11 pontos. Então, o melhor resultado é a vitória do Santos. E eu estou afirmando aqui que o Santos vencerá a Ferroviária hoje à noite e depois, no sábado, vence a equipe do Água Santa. E vai escapar o Santos. E é absolutamente natural que o Mirassol ganhe da Ferroviária. É possível, os 2 times são... Mas o empate serve. Até porque o Mirassol precisa da vitória. Também. Até porque o Mirassol precisa da vitória. Porque se o Ituano vencer a Ponte... tem razão, o Gleger. O empate também... O empate resolve a vida, desde que a Ponte faça a sua parte. Mas aí que mora o perigo. Como diria a música. Aí que mora o perigo, hein? Ô, Nascimento, você que é da noite, aonde mora o perigo? Como é que é esse samba aí? Aí que mora o perigo, exatamente. Henrique Juliano. É o seguinte, hein? Não é samba, né? É sertanejo. É sertanejo? Universitário. Eu não entendo nada disso, vocês que são os meus auxiliares para assunto de música. Mas o problema é ganhar do Ituano, gente. O Ituano está voando, o Ituano está certinho, o Ituano está competitivo. Não contem muito com essa... Não vai ser fácil, hein?